Agora sim. Então, é muito comum as pessoas ficarem em dúvidas sobre suas vontades e os desígnios de Deus para a sua vida. Quantos de vocês já não tiveram essa dúvida? Será que isso que eu quero é da vontade de Deus? Será que o que eu estou pretendendo fazer, que estou planejando fazer, seja na vida pessoal, seja nos negócios, será que isso é da vontade de Deus? Será que Deus quer que eu faça isso? Quantos de vocês já tiveram essa dúvida em algum momento da vida? Será que essa é a vontade de Deus para mim? E existem duas coisas muito importantes que precisam estar definidas, que precisam estar claras na nossa vida, que é o nosso propósito pessoal e o propósito de Deus para a nossa vida. Ninguém nunca teve essa dúvida? Só eu? Responde aí no chat. Ok. Agora sim, interage aí, para eu saber que você está aí do outro lado. Mas quem sabe, né? Às vezes foi só eu, né, que já fiquei na dúvida se o que eu queria era plano de Deus, se o que eu queria fazer estava alinhado com a vontade de Deus. Então, tem duas coisas que precisam ser definidas na nossa vida. Precisamos definir nosso propósito pessoal e precisamos ter definido qual que é o propósito divino para a nossa existência. O que Deus quer que a gente faça aqui na Terra. Para isso, é importante você lembrar de qual é o propósito inicial de Deus para toda a humanidade. Que existem propósitos universais, existe um propósito de Deus que é para todo mundo, e existem propósitos específicos, que é o que nós chamamos, numa linguagem, vamos chamar de evangeliquez, né? Pentecostalês, que nós chamamos de chamada. Deus tem uma chamada para todo mundo. É o propósito. O apóstolo Paulo diz para cada um permanecer na vocação para que foi chamado. O apóstolo Paulo fala para Timóteo para despertar e aprimorar o dom que há nele. Todos nós nascemos com talentos naturais ou com predisposições para desenvolver determinadas habilidades. Isso revela o nosso propósito e isso revela nosso chamado ministerial. Nossos talentos e habilidades naturais manifestam o nosso propósito. E o nosso propósito manifesta o nosso chamado ministerial. A partir do momento que nós sabemos qual é o propósito de Deus, qual é o nosso propósito pessoal e qual é a nossa vocação, a vocação de Deus para nós, aí nós podemos definir uma missão de vida alinhada com tudo isso. Mas vamos voltar lá no propósito inicial. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Somos criados para a glória de Deus. A humanidade, a Bíblia diz que é a coroa da criação divina. É a melhor, a maior, a principal de todas as criações de Deus. E Jesus disse assim aos seus discípulos: vós não escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Jesus disse em outra ocasião: nisto o Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto. Então, nós fomos criados para isso, para produzir frutos que honrem e glorifiquem o nome do Senhor. E como que nós fazemos isso? Gerando resultado na nossa vida. Quando você constrói uma carreira de sucesso, você honra a Deus. Você glorifica a Deus. Quando você vai bem nos seus negócios e as pessoas têm você como modelo a ser seguido, você honra a Deus. Quando você é o melhor lá na empresa onde você trabalha, quando você se destaca pela sua competência, pelos seus valores, pelas suas habilidades, você honra a Deus. Quando você é pontual, quando você bate meta, quando você atende às expectativas e principalmente quando você supera elas, quando você faz essas coisas, você está glorificando a Deus. É assim que glorifica a Deus, dando resultado. Você glorifica e honra a Deus quando o seu casamento vai bem. Quando a sua casa é um lugar de paz, de comunhão, de alegria, de harmonia. É assim que nós glorificamos a Deus. Nós glorificamos a Deus vivendo uma vida alinhada com o seu propósito. Agora, é impossível falar de propósito sem pensar em futuro. É impossível falar de propósito sem pensar em destino. Você que fez o método TEM, lembra das
coisas que a gente precisa ter alinhado? As 4 coisas que a gente precisa ter definido e alinhado na nossa vida? Propósito, destino, missão e valores. Propósito, você já sabe. Depois do propósito, já pensar no destino. Onde que você quer chegar na vida? O que o futuro tem reservado para você? Aí a gente vai chegar naquele debate pentecostalês, né? Que a gente que é pentecostal, a gente fica nesse desafio. O que será que Deus tem reservado para mim no futuro? Quem nunca pensou isso? Quem nunca ouviu isso? Será que Deus tem algo reservado para você no futuro? Quando nós falamos isso, quando nós usamos essa linguagem, não dá a entender, não cria um pressuposto de que o futuro está determinado por Deus? E aí você vai em algum culto e você ouve o pregador falar assim, às vezes você ouve alguns pregadores falando, o seu futuro já está determinado. Deus já determinou onde você vai chegar. E não tem nada que possa impedir. Olha que tranquilidade. Deus já determinou. Então não preciso fazer nada, já está determinado. E não importa o que aconteça, é isso que vai se manifestar na minha vida porque Deus determinou. Será que o futuro é realmente um lugar determinado? Já está determinado? Deus já determinou o que vai ser do seu futuro? É só você ficar esperando? Ou será que o nosso futuro é construído diariamente pelas escolhas e decisões que nós tomamos? O que Deus tem para o nosso futuro é planos. O que Deus tem para o nosso futuro é planos. Olha o que ele disse em Jeremias: eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, de bem e não de mal. Jeremias 29:11. Porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo ele é maravilhoso. Em cada versão que você lê ele é mais incrível. Em outra versão, eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de que vocês vivam o bem e não o mal, que vocês tenham paz e esperança. Olha, em outra versão agora, meio da revista atualizada. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, então o seu futuro tem a ver com o seu desejo. NVT, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Isso significa que Deus tem planos, ok? O que determina que um plano vai dar certo? O que determina que um plano vai executar? Deus tem o plano de te fazer prosperar. Então, é propósito, é vontade de Deus que você prospere. Que você viva o bem e não o mal. Então, se você está vivendo o mal, você está fora da vontade de Deus. Então, se você está vivendo escassez e não prosperidade, você está fora da vontade de Deus. Então, o plano de Deus não está se cumprindo na sua vida. E por que não está se cumprindo? Porque você tem comportamentos desalinhados com esse plano. Você que é pai, você que é mãe, assim como eu. Nós temos planos para os nossos filhos. Nós planejamos muita coisa para eles. Nós visualizamos que no futuro eles serão bem-sucedidos, prósperos. Eu visualizo tanta coisa aqui especificamente para cada um dos meus filhos, só que o que garante que isso vai se manifestar? O que garante? Qual que é a garantia de que o que eu planejei para eles vai acontecer? Eu planejei, ensinei, e agora o que garante que isso vai se manifestar? E se eles tiverem comportamentos desconexos com o plano que eu fiz? E se eles tiverem ações e fizerem escolhas desalinhadas com os ensinamentos que eu transmiti? Esse plano vai se manifestar? Evidentemente que não. Então, se você tiver uma vida desalinhada com os princípios da palavra de Deus, esse plano não se manifesta. Então, veja bem, o seu futuro não está determinado. Existe um plano de Deus para a sua vida. Existe promessa de Deus para a sua vida. Mas para essa promessa se manifestar, para esse destino se manifestar, você precisa ter ações alinhadas com ele.
Então, agora que você sabe seu propósito pessoal, propósito divino, agora você define uma missão de vida. Aqui na missão de vida, você vai escolher trabalho, você vai escolher carreira, você vai escolher relacionamentos, você vai tomar as decisões todas alinhadas com esse propósito. Porque senão não manifesta. O destino é igual quando você toma a estrada. Se você escolheu que você vai viajar para a Praia de Santos, se você tomar a Regis Bittencourt como rota, você não vai chegar lá. Acho que até que dá. Mas você vai ter que dar uma rota no mundo. Não é a rota adequada. Se você estiver fora da rota, você não chega no destino. Como é que eu vivo fora da rota dos planos de Deus? Não cumprindo os princípios e vivendo uma vida desalinhada com sua vontade. Alinhar a sua vida à vontade de Deus não é apenas não pecar. Isso é o básico, é o beabá. Não é apenas ter uma vida de prática, de devocional, de oração, de busca pelo Espírito Santo. Não, não é só isso. Isso é básico. Isso é o beabá. Isso é o beabá da vida plena. É mais do que isso. É, além disso, ter uma vida ajustada. Uma missão de vida ajustada ao seu propósito pessoal e ao propósito divino para a sua vida. Então, analise, avalie bem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Avalie bem a si mesmo. E verifique quais são os seus principais dons e talentos naturais. Quais são as habilidades que você já tem uma predisposição natural para desenvolver? Nós temos predisposições naturalmente para ser bons em algumas coisas. Quais são as suas? Treine nisso, dedique tempo a isso, aprimore isso, tenha clareza disso. Quanto mais cedo você tiver clareza do seu propósito e do seu destino, mais rápido ele se manifesta na sua vida. Olha para Jesus. Jesus, aos 12 anos de idade, ele já sabia exatamente quem ele era, qual era o seu propósito, qual era o seu destino. Aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, quando Jesus é visto debatendo com os principais da sinagoga, com os mestres da lei, Jesus, aos 12 anos, debatendo com os mestres da lei, as pessoas ali não estavam admiradas dele por causa dos milagres, que ele não tinha operado milagre nenhum ainda. As pessoas ali não estavam admiradas porque ele ressuscitou algum morto, porque ele não tinha ressuscitado ninguém ainda. Lucas capítulo 2, versículo 45. Por aí. Ele é visto debatendo, e a Bíblia diz que as pessoas se admiravam da sua inteligência. Versículo 45. Agora, deixa eu achar aqui, para não citar errado. Versículo 47. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Em outra versão, da sabedoria das suas respostas. Não tem nada miraculoso aqui não, tá? O que tem aqui é um garoto de 12 anos que foi treinado por José, o pai terreno. O que tem aqui é um garoto que foi treinado por um pai. Porque o Jesus adolescente não é fruto de nenhuma obra do Espírito Santo. O nascimento dele é obra do Espírito Santo. A educação dele é obra de José. José é um dos poucos pais bons que você vai ver na Bíblia. José foi um pai incrível. José foi um pai extraordinário, porque quem ensinava a Torá para o filho todos os dias, até os 12 anos de idade, era o pai. Quem ensinou o Jesus menino sobre sua identidade, sobre sua natureza, foi José. José é um dos maiores homens da Bíblia, é o cara que é menos falado, que menos se prega sobre ele. O pessoal da Igreja Católica abraçou bastante a Maria e esqueceu o José. E a gente pentecostal não abraçou nem a Maria e nem o José. Largou mão de todo mundo. José foi um homem extraordinário.
Jesus, aos 12 anos de idade, já sabia quem era, qual era o seu propósito e o seu destino. Identidade, propósito e destino. Essas três coisas, do quanto antes se clarificarem, se clarearem, se esclarecerem na sua mente, mais rápido você manifesta o seu destino. Mais rápido você prospera, porque é impossível não viver uma vida plena quando você tem essas três coisas definidas e alinhadas na sua vida. Amém? Vamos ficar por aqui por hoje? Amanhã a gente continua. Isso aqui dá para começar atrasado, né? Aí passa mais rápido do que o normal. Vamos para o print? Vamos para o print? Posta aí o print nos stories do Instagram com uma frase que represente o que você achou do nosso encontro de hoje. Olha aqui, olha quem está aqui em cima aqui, ó. Ele vai ficar aparecendo aqui toda hora agora. Agora é a hora do merchan do Jacó. Jacó não era enganador. Não é possível que você ache esse livro normal. Você cresceu ouvindo que o nome de Jacó, e olha que você ouviu gente grande falar isso, hein? Que o nome de Jacó significa enganador e suplantador. Que ele recebeu o nome de Jacó porque ele era enganador. Ele enganou o irmão, não foi isso que você ouviu? Ele nunca enganou o irmão. Ele nunca roubou a primogenitura. Está lá no texto, está escrito. É só ler. E o nome dele também não significa nem enganador e nem suplantador. Olha aí, queimaram o filme do Jacó a vida inteira. Jacó não é um homem comum, gente. Eu não sei se você sabe, mas a nação de Israel nasceu de Jacó. A nação de Israel leva o nome dele, que o nome dele mudou de Jacó para Israel. Ele é neto do Abraão. Tem noção disso? Ele é filho de Isaac. Isaac rejeitou ele. Parece que Deus tem um negócio com os rejeitados, hein? O Abraão rejeitou Ismael, o Isaac rejeitou Jacó. E todo mundo que foi rejeitado construiu algo poderoso. Então, esse livro aqui, além de você aprender a verdade sobre quem foi Jacó, você vai ter uma lição absurda sobre identidade e sobre propósito. A gente falou de identidade, propósito e destino hoje aqui. Aqui é um show bíblico inspirado na vida de Jacó sobre identidade e propósito. Ok? Está disponível na pré-venda do livro físico. Pré-venda do livro físico. Só R$40 o livro. Lançamento no Método Tem, dia 25 de julho. Dia 25 de julho, ou você retira lá no Método Tem, na tarde de autógrafos, ou você recebe na sua casa, ok? O livro físico. Agora, você que comprar hoje, você já vai receber a versão digital do livro, que é esse original aqui. Porque em julho, agora, nós vamos lançar a nova edição. Esse livro foi escrito há 10 anos atrás. E eu reformulei, acrescentei. É um novo livro. Você vai pagar R$40, já vai ter a versão digital deste aqui, e no dia 25 de julho você vai receber o livro novo, impresso, ok? E todos os recursos arrecadados com a venda desse livro será destinado 100% para o projeto do Espaço Clave, que vai ter até time de futebol agora. Estou fazendo uma parceria com uma escola de futebol. Nós vamos pegar a molecada da favela, da periferia, e nós vamos treiná-los mentalmente, emocionalmente, e vamos treinar disciplina através do futebol. Não sei se você sabe, mas quem cresceu na periferia sabe. Na periferia, quem não foi para o crime, quem não foi para a droga, quem não fracassou, é porque ou foi para uma igreja ou foi para um projeto social de esporte. Quem não foi para droga, ou estava na igreja, ou estava numa escolinha de futebol, ou numa escola de jiu-jitsu, de judô. O esporte salva vidas também. Então, esse projeto é fabuloso. Não tem patrocínio de prefeitura, não tem nada político envolvido nisso, não tem parceria com ninguém. Não tem parceria com ninguém. Nada, nada. Aí, se algum político amanhã vier oferecer um recurso muito grande, ele será recusado. Porque trabalho missionário não se faz com recurso público. Obra missionária não se faz com dinheiro público.
ok? Se faz com dinheiro missionário, se faz com oferta, se faz com contribuição, se faz com voluntariedade. Não tinha nenhum empresário patrocinando o ministério de Jesus. Não tinha nenhum empresário patrocinando a igreja primitiva. Era doação dos próprios fiéis. Então, isso aqui é obra missionária. O projeto do Espaço Claven é um projeto missionário. A gente está pegando crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, a partir de 11 anos de idade, pré-adolescentes, né, para ensinar inteligência emocional, para treinar a mente deles, para sarar traumas e bloqueios emocionais. Porque nós chegamos à conclusão, depois de anos de diversas análises, que o grande inimigo é o sistema onde essas pessoas estão inseridas, essas crianças. Elas saem de um lar onde o pai, às vezes, é drogado, agride a mãe, ou é um bandido, ou é um usuário de droga, ou é um bêbado. Ou essa mãe, às vezes, é uma baladeira, é uma irresponsável, alguém que largou essa criança no mundo, que força ele a trabalhar, ou ele é espancado, ou vê a mãe sendo espancada em casa. Ele cresce nesse ambiente de violência, num lar totalmente desestruturado. E aí, ele vai para a escola. Aí ele chega lá na escola, ele encontra crianças iguais a ele, com o mesmo nível de raiva, de ódio da própria vida, do próprio pai, da própria família, com os mesmos traumas. E quem é que está lá para conduzir esses alunos? Uma professora psicologicamente despreparada e emocionalmente ferida, emocionalmente doente. Aí ele sai de um ambiente de adultos doentes emocionalmente e chega num outro ambiente com mais adultos doentes emocionalmente. No meio está a criança. Você acha que isso aqui vai dar bom? É lógico que não. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo no mundo. Então, nós vamos pegar essas crianças. Eu já expliquei o que é o Espaço Claven várias vezes, mas tem gente nova chegando, é bom você saber. Nós raramente pedimos doações, o que nós fazemos é converter venda de cursos, venda de materiais para esse projeto, tá bom? Então, você, ao adquirir esse livro, além de receber esse gigantesco presente, ainda vai ajudar a transformar a vida, por enquanto, de centenas de pré-adolescentes e adolescentes e crianças também, e em breve de milhares, tá? E você pode participar disso, inclusive contribuindo, comprando o material, ou pode ser um voluntário também, precisa de voluntários, viu? Crente não gosta de ser voluntário, o crente só é voluntário na igreja, para o pastor ver e ele ganhar algum cargo, ele ser promovido. Agora, na vida real, você não acha crente como voluntário em hospital do câncer, você não acha crente como voluntário em lugar nenhum. Você acha espírita, você acha católico, você acha ateu, o crente não acha. Os únicos crentes que você acha, só que eu não sei muito se esse pessoal é crente, que a fé deles é meio esquisita, mas você acha o pessoal da Igreja Universal. Você acha eles nos buracos onde ninguém vai. A gente pode ter críticas à teologia deles, agora o trabalho social é inigualável. Aonde não tem ninguém de lugar nenhum, tem sempre alguém da Igreja Universal. Então, a gente precisa saber enaltecer as qualidades dos divergentes também, tá bom? Então, você adquire lá, chama lá no privado que você vai receber. Bora lá que eu já estourei o horário aqui. Feche os seus olhos aonde você está e vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos e engrandecemos o teu nome pela sua bondade e misericórdia que tem nos alcançado. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos por poder iniciar mais um dia diante da sua presença, aprendendo através da sua palavra como sermos pessoas melhores a cada dia. Nós entregamos o nosso dia nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia e até amanhã.